Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Raiz Engenharia, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre quando é uma boa ideia e quando é uma má ideia fixar elementos. A ferramenta fixar ela é muito ignorada em muitos aspectos porque ela é uma ferramenta simples e que ela parece que ela dá mais trabalho do que ela agrega de valor na maior parte dos tempos. Só que ela é uma ferramenta bastante interessante quando você está lidando com muitos elementos, principalmente elementos pequenos. Então, abrindo o nosso template aqui, alguns elementos vêm automaticamente já fixados quando você importa eles. Então, quando você insere, por exemplo, uma ferramenta de CAD, a gente insere, por exemplo, uma ferramenta de CAD, uma planta genérica, ela já vem fixada automaticamente pelo Revit. Isso é muito interessante porque quando você quer colocar alguma coisa de referência ou colocar paredes em cima, você não vai acidentalmente arrastar ela, né? Então, a gente usa o comando WA para colocar uma parede, por exemplo, uma parede aqui. Eu vi que ela está fora, e eu quero selecionar ela. Se eu só arrastar da esquerda para a direita, como a gente já mencionou em algumas outras ocasiões, da esquerda para a direita e de cima para baixo, ela só vai selecionar caso eu coloque o elemento inteiro dentro da caixa. Só que para facilitar um pouco a situação, eu posso selecionar da esquerda para a direita e de baixo para cima também, que daí qualquer uma das linhas que passar para dentro da minha caixinha de seleção, ela vai selecionar o elemento inteiro. Nesse caso, por exemplo, ela selecionou as duas coisas. Só que quando então eu vou dar um mover aqui com o MV, eu quero colocar a ponta da minha parede alinhada com a parede do projeto. Ele vai me dar uma mensagem de erro, porque ele não pode mover o elemento fixado. Então eu posso clicar e arrastar, coisa que eu não poderia fazer aqui. Então eu vou selecionar ele novamente, dar um mover, clicar aqui e clicar onde eu quero colocar ele. Para resolver aquele problema quando nós temos elementos fixados junto com elementos não fixados e nós queremos mover apenas os elementos que estão livres, eu posso clicar aqui embaixo. Vou até diminuir aqui um pouquinho que minha cara está no meio do caminho. Aqui embaixo nós temos esse botão aqui, selecionar elementos fixados. Com ele desabilitado, né, com ele da forma que ele está aqui sem esse xizinho, nós podemos selecionar ele sempre. Isso é muito interessante porque a gente pode escolher se a gente quer ou não fixar um elemento. Só que nesse caso, por exemplo, que eu queria selecionar só a parede que está em cima e tá livre, e eu não consigo mover, então, o elemento, porque ele selecionou as duas coisas juntas, eu posso clicar aqui embaixo e desabilitar essa função, e daí quando eu for selecionar ele, eu não vou selecionar o elemento fixado. Então eu posso dar um mover aqui de volta e mover para onde eu quero, sem correr o risco de selecionar esse elemento. Certo? Outro elemento importante que vem sempre fixado é a questão das estruturas, né? A gente já viu a treliça aqui, que a treliça ela vem já com diversos elementos fixados já por padrão no Revit. Então, caso eu quisesse modificar qualquer coisa nela, eu precisaria então selecionar os elementos fixados, selecionar todos eles, e daí eu posso tanto desafixar um deles, né? Liberar um deles um a um, ou clicar com todos eles selecionados aqui na ferramenta desafixar, que é o atalho UP também. O P e o PN são os atalhos para fixar e desafixar os elementos. E a partir daí, então, eu vou conseguir mover um deles especificamente, né? A dica rápida de hoje seria isso. Foi um vídeo bem rapidinho aí, só para mostrar um pouquinho dessa ferramenta que é tão ignorada, né, em muitos tutoriais e que a gente não dá tanto valor para ela, mas ela é muito importante e muito útil quando utilizada da forma correta. Se ficou alguma dúvida, é só deixar no comentário aqui abaixo ou entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram. E até a próxima.